Olá, poderosos! Aqui é o professor Renato Martins e nós estamos aí com mais um vídeo de geografia. Então, continuando aí conteúdo de cartografia, né, para ser mais preciso. É um conteúdo extenso, complexo, então é bom a gente ir dosando aí esses subtemas dentro da cartografia. Então, a gente vai falar de escalas cartográficas, basicamente. E se der tempo, a gente consegue colocar também aí conteúdo sobre localização. Mas vamos dentro desse contexto. Então, a cartografia, ela tem uma validade muito ampla, né, de contexto de aplicação. Então, uma das situações mais utilizadas aí da aplicação da cartografia é exatamente a escala cartográfica. A escala, ela permite a gente dinamizar a proporção da área mapeada com o mapa. Então, relação da área real com a área gráfica. E ela sempre vai ser representada por meio de uma fração, na qual o numerador apresenta uma distância no mapa. Então, esse numerador, ele sempre vai ser 1. E o denominador, a distância correspondente ao terreno. Quando a escala ela é demonstrada nessa configuração, você sempre vai ter um numerador da escala igual a 1. Então, isso quer dizer o quê? Que é 1 centímetro no mapa equivale ao proporcional de centímetros na superfície real. Então, por exemplo, aqui, ó, ele está colocando uma escala e aí ele destacou dessa área desse mapa. Então, é 1 para 100 mil. 100 mil centímetros. Então, 1 centímetro no mapa vale 100 mil centímetros na superfície real. Toda escala que vem nesse padrão, que seria a escala numérica, forma de fração, o numerador é 1 e o denominador sempre vai estar na escala de centímetros. Então, isso é importante você lembrar. E aqui nessa sequência, a gente consegue exatamente observar o quê? A mudança de escala. Essa primeira aqui mostra todo o contexto ali dos bairros, né? Então, uma escala de 1 para 50. E a escala vai o quê? Diminuindo, até chegar em 1 para 1 milhão. Então, se a gente for fazer um comparativo de uma escala de 1 para 50 e uma escala de 1 para 1 milhão, a maior é de 1 para 50. A menor seria de 1 para 1 milhão. Por quê? Aí está relacionada a questão da própria fração. Então, você, quando estudou fração em matemática, você sabia que quanto maior o denominador, menor é a parte. Maior vai ser o número de divisões a ser realizado. Então, se você tem ali uma pizza e você vai dividir ela, você divide 1/3 em 3 partes, seria, e aí você fica com uma parte, 1/3 da pizza. Agora, se você divide a pizza, por exemplo, em 9 partes, e fica com uma parte, você vai ficar com 1/9. Então, 1/3 é muito maior que 1/9 daquela pizza. Então, segue a mesma lógica aqui na questão da fração. E a escala, né, além de apresentar aí essa perspectiva da escala numérica, que é correlacionada a uma fração, você também tem escala gráfica. Qual que é a diferença? Só mesmo o layout, a forma de observar, porque o processo em si, a dinâmica em si é a mesma. Então, a escala numérica e a escala gráfica, elas têm a mesma perspectiva. Tanto é que o mesmo mapa, ele às vezes traz as duas escalas ou traz uma só, que você pode converter diretamente para uma ou para outra. Então, tanto a numérica para a gráfica, quanto a gráfica para a numérica. A diferença é a unidade de medida. Então, a escala numérica sempre vai trazer a unidade de medida em centímetros. E a escala gráfica sempre vai trazer a unidade de centímetros. Aliás, a unidade de medida é em metros e quilômetros. Então, isso aí é regra. Escala numérica, a ideia é centímetros. Escala gráfica, a ideia é metros ou quilômetros. Vai depender da área mapeada. E aí, outro contexto interessante, né? Uma relação entre a medida, né? A escala é uma relação entre a medida de um objeto, ou lugar representado no papel, e sua medida real. Onde a razão ou escala de semelhanças é a seguinte:
Então, o E significa escala, o Dzão significa distância real e o Dzinho, ou D minúsculo, significa distância gráfica. Então, essa fórmula ela é básica para todo o contexto de cálculo de escala. Lembrando que cálculo de escala sempre cai aí em questões vestibulares. Então, observa ali o mapa. Ele mostra que cada 1 centímetro do mapa, na realidade, corresponde a 50.000 centímetros. E aí você pode converter, né? Fazer a conversão aí. Ó, ele está dizendo aqui na escala. Né? Então, região sudeste do Brasil, 1 para 50.000 centímetros. Então, 1 centímetro do mapa vale 50.000 de centímetros na superfície real. Só que geralmente a gente não costuma dimensionar distâncias em centímetros, então você vai converter isso para metros ou quilômetros, aí vai depender da proporção do denominador. Então aqui ó, nós temos 2 mapas do Brasil. Os 2 mapas é da mesma área, só que em escalas completamente diferentes. Então você tem aqui ó, o mapa A, está na escala de 1 para 60 milhões. O mapa B está na escala de 1 para 80 milhões. Então, uma proporção completamente diferente. Qual dos dois tem escala maior? Lembra lá que escala maior é o que proporciona menor redução da área mapeada. Então, aqui, 1 para 60 milhões e 1 para 80 milhões. Quanto maior o denominador, menor é a fração. Então, se você tem um denominador muito grande, isso quer dizer que a escala é pequena. Um denominador menor, a escala então vai ser maior. Então, sempre vai ser inversamente relacionado, por causa da questão da fração. Isso você sabe muito bem que você aprendeu em matemática. Então, basicamente, o contexto da escala seria esse, certo? Agora a gente já passa a falar da localização. Então, o principal contexto de localização, e principalmente no contexto histórico, são os pontos cardeais. Então, os pontos cardeais serviram como base para dinamizar a expansão do conhecimento sobre a superfície da Terra. Então, os pontos cardeais eles são baseados nos principais astros que estão próximos ao planeta Terra. Então, no caso, a Lua e o Sol, que possuem um sistema muito dinâmico relacionado ao movimento que existe na Terra e no sistema solar. Então, os pontos cardeais eles são definidos primeiramente ao lado do Sol nascente ou a Lua. Então, tanto o Sol quanto a Lua nascem no leste e se põem no oeste. E aí, traçando uma perpendicular entre esses dois pontos, de Sol nascente e Sol poente, você vai ter, então, o rumo ali do norte e do sul. Lembrando que os pontos cardeais, ou os demais, e as variações, como os colaterais e subcolaterais, eles seguem uma relação direta dessa movimentação, principalmente do Sol em relação à Terra, né? E aí você tem todo um contexto específico. Lembrando também que os pontos cardeais, eles são definidos principalmente pela bússola, né? Então a bússola ela possui aí algumas limitações, principalmente em relação à oscilação do campo magnético da Terra. Para resolver esses problemas, né, de dimensionamento de medidas, de proporção e tudo mais, evoluiu-se para o sistema de coordenadas geográficas, que usa um sistema de paralelos e meridianos para determinar os pontos de localização na superfície da Terra. Então, todo paralelo ele tem um valor. Quantos paralelos existem na Terra, professor? Você pode pôr um paralelo a cada segundo que você se desloca na superfície da Terra. Então, como a superfície da Terra é curva, então nós temos uma variação de medidas em graus, que vai de grau, minuto e segundo. E aí você pode ter as subdivisões tanto no minuto quanto no segundo. Vai depender muito do contexto em si. Então, a cada novo segundo, você pode ter uma marcação. Isso quer dizer o quê? Que toda a superfície da Terra ela é passível de ser mapeada. Então, isso é muito importante. Aí fica atento. Os meridianos, eles ligam os polos. E eles são responsáveis por marcar as longitudes. Os paralelos, eles estão ali no sentido da linha do Equador.
Então, linha do Equador, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico, todos esses fazem parte dos sistemas de paralelos. E os paralelos, então, são, como o próprio nome diz, né, paralelos à linha do Equador. Conforme eles vão chegando próximo aqui do polo, o que vai acontecendo? Eles vão fechando o seu círculo e ficando mais restrito. Tanto é que quando você chega ali, ó, exatamente no polo norte, você não consegue definir exatamente onde você está. E, na verdade, você está no meio de todo esse sistema complexo de coordenadas. Então, com um passo, você sai do hemisfério leste e vai para o hemisfério oeste. Então, é muito complexo essa perspectiva. Então, vamos lá. Os meridianos, né, como eu te coloquei antes, né, ligam os polos e definem aí as longitudes. Outro macete, né, é em relação à latitude, que vai relacionar o processo ali das finalizações dos paralelos. Então, as latitudes vão de 0 a 90 e as longitudes vão de 0 a 180. Então, isso também é uma regra específica. Aí você tem a combinação dessas linhas imaginárias vai gerar um sistema de coordenadas geográficas. Então, a longitude é a distância em graus do meridiano de Greenwich em determinado ponto. Varia de 0 a 180 para leste e para oeste. Determina os hemisférios oriental e ocidental, além dos fusos horários, que vai ser tema para uma próxima aula. Ali, essa ideia, né, dos sistemas de coordenadas. Então, você tem ali, ó, as marcações que são realizadas por meio dos próprios paralelos. Da mesma forma aqui, ó, as longitudes. Então, elas são marcadas exatamente dentro de um contexto específico, e aí você tem essa padronização. Então, esse mapa a gente já conhece, a gente já falou de projeções cartográficas, né? E aqui a gente consegue entender. Então, essas linhas, elas são exatamente os paralelos e longitudes, consequentemente marcam aí as latitudes e as longitudes. Então, aqui para a gente entender, né? Você tem ali, ó, o ponto X e o ponto Y. Então, toda vez que você vai representar uma escala cartográfica, não, desculpa, uma coordenada geográfica, você começa pelo lat. Ou seja, lat é a abreviação de latitude. Então, a latitude, você vai observar aqui, ó, nesse ponto, que é onde tem a variação para norte e para sul. Então, toda latitude ela vai ser ou norte ou sul. Então, aqui, ó, o X está no eixo 60 dos paralelos. Aí resta a gente saber se é hemisfério norte ou sul. Aí você confere os outros números. Então, aqui, ó, 15, 30, 45, 60 e 75. Isso quer dizer que ele está decrescendo. E aí você, aliás, ele está crescendo em direção ao polo, né? Então, a latitude do eixo X é 60 graus sul. E a longitude, aí você vai definir nessa outra perspectiva aqui. Então, a longitude seria equivalente a 15 graus de longitude. Leste ou oeste, mesmo processo. Você já tem ali o zero, que é o meridiano central, e a sua esquerda aí, ou nesse contexto aqui, ó, você está direcionando para oeste. Então, oeste-leste. Seria 60 graus de latitude sul e 15 graus de longitude oeste. Então, sempre você vai ter essa dinâmica bem específica em relação a essas passagens. Os fusos horários estão relacionados diretamente à perspectiva dos meridianos. Então, sem meridianos não teríamos fusos horários. E aí a gente tem que destacar sempre o quê? Que os meridianos, cada meridiano ele marca um horário local. E aí a gente tem as faixas de fuso que é para corresponder exatamente às 12 horas do nosso dia. Então, chegou-se nessa questão dos fusos horários exatamente pela necessidade de marcar horas específicas dentro de uma mesma região. Então, não bastava só marcar a hora local, mas sim marcar a hora de todo o contexto do transporte, que vai beneficiar a todos esse contexto específico aqui. Então, a Terra, olha só,
dividido em 360 graus da circunferência terrestre por 24 horas. Então, para dar uma volta inteira em torno do seu próprio eixo, a Terra demora 24 horas, aproximadamente 24 horas. Se um dia tem 24 horas, 24 horas equivale a 360 graus. Só que eu preciso saber o quanto vai valer cada fuso horário, que vai representar as divisões de horários dentro da casa. Então, você vai fazer a continha básica, né? 360 dividido por 24. Então, 360 dividido por 24, você vai ter o número de 15. Esse 15 representa o quê? É o primeiro azeite, é o primeiro óleo que está relacionado aí a esse contexto. Então, 15 graus é a marcação específica dos fuso horários. Então, cada fuso horário tem 15 graus. Então, 15 graus equivale a quê? 15 graus equivale a 1 hora. Então, toda vez que você ouviu falar de 15 graus, então 15 graus vai ser igual a 1 hora ou um fuso. Quantos graus tem 1 hora? 15 graus. Quantas horas equivale a 15 graus de longitude? 1 hora. Então, você tem essa relação direta. Como o dia tem 24 horas, podemos dizer que o número de horas corresponde a 360 graus. Então, 360 graus é igual a 24. Então, nós temos 24 fusos. 24 vezes 15, 360. Então, uma continha básica e bem fechada, né? Bem estruturada. E aí nós vamos ter, então, as faixas de fuso. A cada 15 graus, você tem uma faixa de fuso horário. Então, nós temos 12 fusos horários no hemisfério leste e 12 fusos horários no hemisfério oeste. Então, você tem ali, ó, 12 no leste e 12 no oeste. E aí, cada limite está relacionado a essa variação dos 15 graus. E a gente vai levar em conta o quê? O meridiano central, o meridiano Greenwich. Então, a partir do meridiano central, você vai ter ali, ó, o meridiano central, ele está no centro do fuso zero. Então, essa faixa aqui, ela é uma faixa de 15 graus que corresponde ao fuso zero. E aí você vai ter, então, ali, ó, 12 fusos para leste e 12 fusos para oeste. É bem tranquila aí essa relação, né? Vamos lá. Hemisfério leste, hemisfério oeste. E você tem também que lembrar do quê? Que para leste as horas aumentam e para oeste as horas diminuem. Isso em função do quê? Do nascer do sol. Se o sol nasce no leste, então todo mundo que está a leste vai ter uma passagem de tempo mais rápida, né? Anterior a quem está a oeste. Então, quem está a oeste está esperando o sol ainda aparecer. E aí, quando o sol aparece para quem está a oeste, o sol já está mais adiantado para quem estava no leste. E aí você, então, tem essa dinâmica. É a mesma coisa, se você está em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e vai para São Paulo está a leste. Então, você soma 1 hora a mais. Se você faz o caminho contrário, você vai estar diminuindo 1 hora do sistema. Então, aqui, por exemplo, é a mesma ideia do mapa anterior, só que levando em conta os limites políticos de cada país. E aí você tem países que têm diferentes sistemas, né? Cada país adota o seu próprio sistema de fuso horário. Então, por exemplo, aqui, ó, a China, ela tem um território que caberia praticamente 4 fusos horários, né? Então, a China aqui, ó, teria 1, 2, 3, 4, então no mínimo 4 fusos horários. Só que o governo chinês aplica apenas um fuso horário em todo o território. Isso é muito em função também da população rural que predomina em algumas regiões, principalmente no interior da China. Aí, em contrapartida, a Rússia ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fusos horários. No Brasil, existem 3 fusos horários continentais e um fuso horário oceânico. Então, essas aí são as delimitações de fusos horários no território brasileiro. E aí, você consegue, então, realizar
essa evolução aí desse pensamento de fuso horários. Eu espero que você tenha entendido, tenha gostado. Forte abraço e até a próxima.